Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No último vídeo do nosso canal, a gente fez uma brincadeirinha e fez um fantasy booking de como a gente gostaria que o campeonato mundial feminino fosse bucado, de forma que a gente tivesse uma história até a WrestleMania. Então, considerando isso, eu resolvi brincar e fazer um fantasy booking para os 4 títulos principais da WWE. O Campeonato Mundial Feminino, o Campeonato Mundial Masculino, o Campeonato da WWE Feminino e o Campeonato da WWE Masculino. Então, se você quiser saber qual é o meu fantasy booking sobre esses 4 títulos e saber quem eu acho que vai vencer, ou pelo menos quem eu gostaria que vencesse esses títulos até a WrestleMania, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que o meu fantasy booking pode te interessar e eu tenho certeza que você tem o seu. Então eu já convido você a colocar o seu comentário aqui embaixo dizendo qual é o seu fantasy booking para cada um desses 4 títulos. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe o seu hype, mas acima de tudo, assista e maratone os nossos vídeos do começo ao fim, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar o nosso canal. Beleza? Então vamos para o meu fantasy booking dos main events da WrestleMania e eu já vou colocar aqui os nossos slidezinhos, né? E para começar, eu vou falar do Campeonato Mundial Peso Pesado, o campeonato que hoje é segurado por Seth freaking Rollins e o seu grupo The Vision. Bom, para começo de conversa, esse é um título que eu manteria com o campeão até a WrestleMania, tá? Isso significa que o Seth Rollins manteria o título até a WrestleMania. Mas aquelas pessoas que enfrentariam ele, eu já teria algumas histórias posicionadas para que a coisa fluísse até a WrestleMania. Bom, para começo de conversa, eu arranjaria, bom, a gente tem que arranjar desafiantes para enfrentar o Seth até a WrestleMania. Um deles que eu colocaria seria o nosso digníssimo Sami Zayn. Eu acho que seria uma boa oportunidade. O Sami tem uma historinha aí com o Seth Rollins. Ah, mas o Sami foi pro SmackDown. E se lasca, a WWE já não tá mais nem ligando para essa história de brand. Traz o Sami Zayn de volta, bota ele para lutar contra o Seth Rollins e faz o Sami Zayn perder. Tá? Então o Seth Rollins manteria o título e o Sami Zayn perderia. Na Royal Rumble, eu faria com que o Seth Rollins enfrentasse um outro main eventer, e esse tem main event no nome. Então eu faria ele enfrentar Jey Uso pelo campeonato mundial peso pesado, e eu faria o Jey Uso perder no Royal Rumble. Aí eu escolheria alguém para vencer o Royal Rumble. Bom, o Royal Rumble acontece aonde? Em Riyadh, na Arábia Saudita. Quem é a pessoa para ganhar esse Royal Rumble? Sim, Sami Zayn. Poxa, mas André, ele enfrentou o Seth Rollins no Survivor Series e perdeu. E ele vai chegar no Royal Rumble, ele vai ganhar. Não é nenhum absurdo. A WWE já fez bookings assim no passado, inclusive com o próprio Jey Uso. O Jey Uso perdeu para o Gunther num Saturday Night Main Event no final do ano de 2023, apenas para ganhar em 2024, apenas para ganhar o Royal Rumble em 2025 e enfrentar o Gunther na WrestleMania, tá? Então, eu faria a mesma escolha. Muito bem, temos o Sami Zayn e temos o Seth Rollins. Isso faz com que o CM Punk fique pelo caminho, não é verdade? Pois é. Eu daria um jeito de incluir o CM Punk nesta história, fazendo com que a luta se tornasse uma luta de ameaça tripla. A melhor forma de fazer isso seria fazer com que o CM Punk conseguisse um pinfall no Seth Rollins. Se o Punk conseguisse um pinfall no Seth Rollins, ele teria um argumento para entrar na luta e assim conseguir uma vaga numa disputa de ameaça tripla contra o Sami Zayn e contra o Seth Rollins. Nesta luta, eu colocaria ela no main event da noite 2, dando um true main event para o CM Punk, e eu faria com que o CM Punk se tornasse o novo campeão mundial peso pesado, fazendo com que o Sami Zayn se irritasse logo depois e fizesse um heel turn, talvez até depois das câmeras terem parado de rolar, para que essa história se desenvolvesse pós-WrestleMania, mas antes do Monday Night Raw, do Raw After Mania. Então, a minha escolha no meu Fantasy Booking para o campeonato
Mundial peso pesado, eu colocaria CM Punk como novo campeão na WrestleMania 42 no True Main Event, no Main Event da noite 2. Agora vamos falar sobre o campeonato da WWE feminino, né? E o campeonato feminino da WWE, ele hoje é capitaneado pela Tiffany Stratton. Muito bem, a gente precisa arranjar uma desafiante para ela. Nós temos várias. Só que todas elas a Tiffany já derrotou. Então a gente precisa de um nome novo. E um nome que seja tão bom que consiga derrotar a Tiffany Stratton. E esse nome seria a Bianca Belair. Como ela não está anunciada para o Clash in Paris, ela poderia entrar ou no WrestlePalooza ou no Crown Jewel. E por um motivo que eu vou explicar logo depois, eu colocaria essa luta no Crown Jewel para fazer o título trocar de mãos e fazer com que a galera lá de Perth, na Austrália, visse valor nesse pay-per-view, nesse especial. Porque, cara, quando você tem um especial na sua terra, ou você vai para algum especial, você espera que pelo menos um título troque de mãos. Eu faria este título trocar de mãos. Eu faria com que Bianca Belair se tornasse a nova campeã da WWE. Porém, isso seria curto, tá? Seria um título curto, porque eu faria com que a Tiffany executasse a sua revanche, conseguisse a sua revanche no Survivor Series e ali a Tiffany ganhasse o título de volta. Então, a Bianca Belair ganharia o título no Crown Jewel, perderia para Tiffany Stratton no Survivor Series e, por fim, para completar a trifeta de lutas entre elas, no Saturday Night Main Event do dia 13 de dezembro, que é também conhecido como show de aposentadoria do John Cena, eu colocaria a terceira luta entre essas duas lutadoras e eu faria a Bianca Belair novamente ganhar da Tiffany, se tornando pela segunda vez em pouquíssimos meses campeã da WWE. Essa terceira luta poderia ter alguma estipulação? Poderia. Aí fica para o imaginário de vocês. Qual estipulação vocês gostariam que essa terceira luta entre Bianca Belair e Tiffany Stratton tivesse? Eu quero saber a opinião de vocês. A Tiffany Stratton, então, perderia o título. Ela poderia fazer a revanche no Raw inaugural do ano de 2026. Eu faria ela perder de novo. A Bianca Belair se manteria como campeã. E eu faria com que ela enfrentasse na WrestleMania a vencedora do Royal Rumble. E eu colocaria como vencedora do Royal Rumble uma lutadora que tem uma experiência de vencer lutas de multimulheres. Sim, nós estamos falando da Stephanie McMahon, lá primeira. Então, a Stephanie ganharia o Royal Rumble depois de perder a oportunidade de ganhar o título. A gente vai falar sobre isso já já. E aí, a Stephanie McMahon enfrentaria a Bianca Belair na WrestleMania. Mas André, isso significa que a Stephanie iria para o SmackDown? Sim. Por quê? Porque o SmackDown está precisando de star power, está precisando de lutadoras boas. Então, eu faria com que depois que a Stephanie finalizasse as coisas que precisa finalizar no Monday Night Raw, eu faria com que assim que ela vencesse o Royal Rumble, ela fosse deslocada para o SmackDown e enfrentasse a Bianca pelo campeonato feminino da WWE na WrestleMania. E o resultado desta luta, eu faria com que a Bianca Belair vencesse a luta. Tá? Eu faria com que a Stephanie McMahon perdesse na WrestleMania 42. A Bianca permaneceria com o título por mais um tempo, até que a Stephanie McMahon conseguisse vencer eventualmente. Poderia ser vencendo Money in the Bank, poderia ser vencendo Queen of the Ring. Ela teria uma outra oportunidade e aí sim ela ganharia o campeonato. Eu daria o título para Stephanie em 2026 em algum lugar, em algum momento, mas na WrestleMania eu daria a vitória para a Bianca Belair, tá bom? Agora vamos para o Campeonato Mundial Feminino. A gente já mais ou menos disse mais ou menos como é que a gente faria esse Fantasy Booking. Se você não viu o vídeo, então você pode assistir agora esse pequeno Fantasy Booking que eu preparei para o Campeonato Mundial Feminino. E tudo começaria neste Monday Night Raw, onde a gente teria uma luta de ameaça tripla entre Io Sky, Rhea Ripley e Asuka. Por que essas três? Porque elas estão envolvidas nesse imbróglio aí, a Rhea Ripley e a Asuka estão envolvidas nesse imbróglio pela amizade da Io Sky. E aí eu faria com que o nosso digníssimo Adam Pearce colocasse essas três para lutar no Raw.
Ah, mas André, para o Monday Night Raw já tem uma luta estabelecida entre a Rhea Ripley e a Roxanne Perez. Ok, eu faria com que no começo do show ele simplesmente mudasse a luta. Cara, isso já aconteceu, isso pode acontecer, lutas são alteradas, então eu faria com que a WWE simplesmente alterasse a luta. Por algum motivo, inventa alguma coisa. Troca a luta, bota essas três para lutar. Nesta luta, eu faria com que a Asuka derrotasse as duas no salseiro das duas, fazendo com que a Asuka roubasse o pinfall da Rhea, fazendo com que ela fizesse o pinfall na Io Sky, provando que ela, na verdade, de amiga da Io não tem nada. Isso aumentaria a rivalidade entre as duas. Com a Asuka vencendo o título, eu faria com que ela enfrentasse a Stephanie Vaquer no Clash in Paris, considerando que a Stephanie venceu a Battle Royal no Evolution. Tá? Então, nessa luta, a Asuka, como desafiante escolhida no Monday Night Raw, lutaria contra a Stephanie Vaquer, a desafiante escolhida, vencedora do Battle Royal no Evolution. E nesta luta, que valeria o título vago do Campeonato Mundial Feminino da WWE, eu faria com que a Asuka vencesse o campeonato e assim se tornasse a nova campeã mundial feminina da WWE. Muito bem. A Asuka, então, ela teria uma jornada com esse título. E aí eu faria com que ela lutasse contra a Rhea Ripley no Crown Jewel. Lembrando que o Crown Jewel acontece em Perth, na Austrália. Então, a Rhea Ripley seria mega ovacionada na sua terra natal. E aí eu faria o que a WWE sempre faz. Quando um lutador luta na sua própria casa, ele sempre perde. Então eu faria com que a Asuka derrotasse a Rhea na sua própria casa, lá na Austrália, e mantivesse o título ganhando um heel hit absurdo. Mantendo o título, a Asuka iria até o Survivor Series e iria enfrentar uma nova oponente. Que oponente seria essa? Um oponente que daria um star power para o Survivor Series, basicamente baseado na sua popularidade, porque em matéria de ringue, ela não é essas coisas. Mas ela traria uma audiência para o show se ela estivesse lutando pelo título. E nós estamos falando da Nikki Bella. Então a gente faria uma luta entre Asuka e Nikki Bella no Survivor Series. Seria uma luta apenas de acompanhamento da Asuka, de caminhar da Asuka com o título. Eu faria com que a Asuka derrotasse a Nikki Bella e assim ela mantivesse o título. Daí para frente, a Io se inseriria nessa história de novo. Elas manteriam uma rivalidade ali nos bastidores e isso culminaria numa luta entre as duas no Royal Rumble. Asuka versus Io Sky no Royal Rumble. E aqui no Royal Rumble eu faria com que a Io Sky vingasse a sua derrota lá atrás no Monday Night Raw e faria com que ela finalmente derrotasse a Asuka, ganhando o Campeonato Mundial Feminino. Elas poderiam fazer uma revanche posteriormente, a Io Sky manteria o título. Enquanto isso, a gente precisa arranjar uma oponente para Io Sky, WrestleMania. Colocaria a Rhea Ripley para ganhar a Elimination Chamber, de posse da possibilidade de enfrentar a campeã do Royal Rumble a gente já viu que seria a Stephanie Vaquer, então a Rhea Ripley ela ganharia a Elimination Chamber e como a Stephanie Vaquer escolheria Bianca Belair, a Rhea Ripley enfrentaria a Io Sky, a luta entre as duas aconteceria na WrestleMania e aí, finalmente, a Rhea Ripley derrotaria a Io Sky e ganharia o Campeonato Mundial Feminino, finalmente conseguindo aquela vitória que ela ainda não tem sobre a Io Sky. Eu colocaria essa luta como main event da noite 1. Eu sei que é difícil e eu vou mostrar por causa da luta que eu vou colocar para o campeonato da WWE. Mas eu faria um esforço para colocar essas duas no main event. Eu acho que por tudo que elas trouxeram para a WWE, contribuíram para a WWE, eu acho que vale muito a pena. E como eu acho que Seth Rollins e CM Punk é a história do ano, eu acho que eles mereceriam o main event da noite 2. E aí nós temos um problema, que é o campeonato da WWE. Esse campeonato está de posse do Cody Rhodes. E o Cody Rhodes provavelmente vai enfrentar o Drew McIntyre no Clash in Paris. Essa luta ainda não foi confirmada, mas deve ser confirmada. Esses dois devem se enfrentar no Clash in Paris.
E aí, o que que eu faria? Drew McIntyre, vencedor e novo campeão da WWE. Tá bom, eu sei, o Corey acabou de vencer, o Corey é o cara da companhia, ok. Mas eu faria isso com um intuito muito simples. Que eles tivessem uma tríade de lutas, uma trinca de lutas. Na primeira luta, o Cody Rhodes perderia o título para o Drew McIntyre no Clash in Paris. Na segunda luta, no Survivor Series, na revanche, eu faria com que o Cody Rhodes derrotasse o Drew McIntyre e ganhasse o título de novo. Poderia ser qualquer tipo de luta. Eu acho que aqui uma Street Fight cairia bem, até porque ele está fazendo Street Fighter e tudo mais. Ou ele vai fazer, parece que ele vai fazer em 2026. Tá? Então eu faria com que o Cody recuperasse o título, né, contra o Drew no Survivor Series. E aí a última luta entre eles seria no Royal Rumble. E eu faria essa luta uma luta Last Man Standing. E aí eu faria com que o Cody ganhasse, mantivesse o seu título contra o Drew McIntyre. Então a gente teria uma trinca de lutas. O Drew ganharia a primeira, o Corey ganharia as duas últimas, o Corey passaria a ser 3 vezes campeão da WWE, o Drew McIntyre teria mais um reinado como campeão. Seria curto, mas é uma forma de dar um agrado pro cara que é muito bom, excepcional no ringue. Muito bem, precisamos achar um desafiante para o Cody Rhodes. E eu pensei, o ideal seria o John Cena, mas o John Cena já disse que se aposenta em dezembro. Pensei em vários nomes, pensei em Randy Orton, pensei no Solo Sikoa, mas considerando a pessoa que voltou recentemente, eu só consigo pensar em uma luta para a WrestleMania 42 e é a luta que eu digo que seria muito difícil de não botar ela no main event e botar a Io Sky e a Rhea Ripley, apesar de eu achar que essas duas merecem muito o main event da WrestleMania. E a luta seria contra o Brock Lesnar. Eu botaria o Brock Lesnar para vencer a Elimination Chamber com uma atuação absurdamente dominante. Eu faria com que ele eliminasse o primeiro lutador e o segundo lutador antes dos 5 minutos. Tá? Ou seja, ele eliminaria um lutador antes dos 5 minutos, entraria outro. Ele eliminaria o segundo lutador em menos de 5 minutos, entraria o terceiro, o quarto, e esses dois eles conseguiriam se manter lutando com o Brock. Eventualmente, eu faria com que o Brock vencesse a luta, talvez até eliminando todos os 5 lutadores da Elimination Chamber, assim, para dar a ele uma dominância absurda. E aí eu faria com que o Brock enfrentasse o Cody Rhodes na WrestleMania 42. E aqui é que está o grande detalhe. Como a gente tem uma situação em que o Brock é heel e o Cody é face, para o futuro da carreira do Cody, é interessante que ele tenha um oponente absurdamente forte que seja uma ameaça profunda para ele. Não é bom pro Corey ser o super Corey o tempo todo, senão ele vai passar pelo mesmo problema que o Cena passou. E a melhor forma de fazer isso seria fazer o Corey perder o título para o Brock Lesnar na WrestleMania 42, o que faria o público ir à loucura no estádio. É verdade. Então, eu faria o Brock Lesnar derrotar o Corey e se tornar campeão como heel. E ele dominasse o main event da WWE durante todo o ano de 2026, até que o Corey recuperasse esse título mais para frente. Quando? Eu não sei. Não tenho a menor ideia. WrestleMania 43? C. SummerSlam de novo? C. Seria uma história muito parecida com WrestleMania 42, em que o Corey perdeu o título depois ganhando o SummerSlam? Sim, seria parecido. Então, talvez eu fizesse com que o Corey perdesse o título, ele vá lá, filma o Street Fighter, parece que ele vai começar as filmagens em 2026, se não estou enganado, e aí ele voltaria mais pra frente, enfrentaria o Brock de novo, talvez perdesse de novo, e aí lá pra frente, de repente, lá na WrestleMania 43, ele derrotaria o Brock Lesnar e assim voltaria a ser um novo campeão da WWE. Então, no final das contas, a gente teria uma história muito parecida com o que aconteceu com o Roman Reigns, onde ele perdeu na WrestleMania 39 e ganhou na WrestleMania 40. No caso do Brock Lesnar, ele perderia na WrestleMania 42 para ganhar na WrestleMania 43 ou até mesmo na WrestleMania Arábia Saudita, se eles resolverem fazer 2 WrestleManias por ano. Talvez o Corey recuperasse o título nessa WrestleMania Arábia Saudita e tivesse. Beleza? Bom,
Esse foi o meu Fantasy Booking para os 4 títulos principais da WWE. E eu quero saber qual é a sua opinião sobre esse Fantasy Booking. Eu quero saber quais são as suas diferentes possibilidades. Eu quero saber quem você colocaria como os campeões da WWE. Então, se você tem uma opinião diferente da minha, coloca aqui embaixo, porque eu sempre me curto ver a opinião de vocês. E também não deixe de continuar a apoiar o nosso canal e a continuar a ver os nossos vídeos. Como vocês sabem, tempo de visualização é o que faz o YouTube nos empurrar e empurrar o nosso canal. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês e eu conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço e ó, hoje à noite nós teremos live CLT do SmackDown a partir das 8 da noite, a princípio. Qualquer coisa, eu aviso mudança no horário, beleza? A gente se vê do outro lado. Um grande abraço, até a próxima.